as coisas não acabam, né? Grande Thiagão, Opa, boa tudo tarde. bom, mano? Tudo? Beleza, E tá Gabriel? por onde? A pergunta é a seguinte: você já está no Rio, preparando para estar no Vasco, ou você ainda está na Austrália, vindo para o Rio? Eu ainda estou na Austrália, né? Aguardando meu voo para voltar ao Rio, né? E aí algumas coisas precisam acontecer, né? A data da volta, dos treinos, né? Enfim, eu estou esperando a definição também. Mas a passagem já está comprada, só estou esperando sair as definições de data para que eu possa buscar meu voo e ir embora. Tá, vamos lá. Quem não conhece, Thiago Kozlovski, ele é um cara com conhecimento absurdo. Tive o prazer de também de acompanhar desde a licença B junto, né? Um cara que sempre esteve ali prestando, prestando um pouquinho do seu conhecimento para todo mundo da turma, estudou bastante e através desses contatos, né? Através desse dia a dia, teve a oportunidade de conhecer o maestro Ramon Menezes, que estava junto com a gente nesse tempo, fez um laço de amizade muito bom, tem muito conhecimento e foi convidado a ser auxiliar do Ramon agora nessa nova etapa no Vasco da Gama. Então, queria que você desse um breve comentário ali. Sei que você jogou, alguns detalhezinhos rapidinho, para você falar um pouquinho da sua história para quem não te conhece. Bom, primeiro mandar um abraço pro Rafael, né, que estava aí antes da minha chegada. Eu consegui pegar um pouquinho aí a, a entrevista dele, muito legal. Um abraço grande, Rafa, profissional, extremamente qualificado. Bom, Gabriel, eu fui ex-atleta de futebol profissional, joguei durante quase 15 anos, né, como atleta. Em 2010 eu recebi o convite da equipe do Olé Brasil, onde eu atuava em Ribeirão Preto, para ser técnico de uma equipe do Cazaquistão que estava vindo. Na verdade, era a seleção sub-15 do Cazaquistão, que era uma seleção criada pelo governo. E aí o presidente me chamou e falou: Poxa, Thiago, você é nosso capitão aqui, a gente gosta da sua conduta. Você já, naquela época eu já falava inglês também. E aí eles falaram assim: Pô, a gente queria que você treinasse a equipe. E ser treinador, Gabriel, nunca tinha me passado pela minha cabeça. A minha ideia que eu tinha era, quando eu parasse de jogar, eu ia fazer outra coisa da vida, né? Tava Uhum. cansado, tava, enfim, né? Você sabe como é que é a rotina, enfim. Só que uma vez eu ouvi uma frase do Zeca Pagodinho que ele falou assim: eu não escolhi ser cantor, a vida escolheu para mim que eu ia ser cantor, né? E comigo Uhum. foi mais ou menos parecido. Eu tentei sair de todos os jeitos, né? Inclusive fui até fazer entrevista para ser vendedor de sapato numa loja em Ribeirão Preto. Você sabe da história? Quando o cara viu minha carteira de trabalho, ele falou: Thiago, isso aqui não é para você não, eu não vou te contratar. E eu saí desolado, né, cara? Porque eu queria sair do futebol e não conseguia, né? Ninguém ia me dar emprego, né? E aí, graças a Deus, aconteceu, eu assumi essa equipe. 6 meses depois, assumi a equipe do profissional do Olé Brasil, onde nós somos as finais da Bezinha. E aí voltei para o projeto de intercâmbio, logo recebi o convite para ir para o Cazaquistão, treinar a equipe na primeira divisão. E aí chegamos em terceiro lugar e eu fui o treinador mais novo a trabalhar em uma equipe profissional do leste europeu. Acho que até hoje o recorde é meu lá. Eu estava com 29 para 30 anos. Voltei para o Botafogo de Ribeirão Preto, onde eu fui coordenador das categorias de base, treinador de sub-20, da equipe sub-20. E aí tive uma proposta para ir para o Atlético Pernambucano, jogar a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, onde nós nos tornamos vice-campeões e ascendemos à primeira divisão. Voltei para o Botafogo de Ribeirão de novo, e aonde surgiu o convite para vir para a Austrália. Já vou há quase 3 anos na mesma equipe, né? Na qual eu me Uhum. desliguei o mês passado para assumir esse desafio junto com o Ramon no Vasco. Legal. Não vou nem perguntar Isso sobre foi Botafogo resumido. Comercial. Não vou botar Botafogo Comercial para não te botar no fio da meada ali. Não vou perguntar quem é quem, Botafogo Comercial. Vou ficar quieto. Ah, mas Deixar essa aí é quieto como fácil de povo. responder. Tiagão, então você na função, eu queria saber um pouquinho sobre a questão de qualificação, cara. Queria que você falasse um pouquinho, porque você foi meio que empurrando as coisas, né? Você foi um pouco Uhum. diferente. Você não parei, vou estudar e virar treinador, virar auxiliar. Você Não. parou já virando treinador e depois já foi para um projeto, volta como coordenador. Então, assim, o estudo teve que falar muito alto, né? E teve que buscar conhecimento muito rápido. Você não teve tempo para ficar se desenvolvendo, igual muita gente que está vendo a palestra vai ter. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de estudo, né? Você agora formado pela licença Pro também da CBF, com curso de treinador e etc. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, bem reduzido também.
Gabriel, comigo a situação ela foi bem difícil assim, né? Porque na nossa vida nada vem fácil. Até mesmo as pessoas que têm essa condição de parar e se qualificar e depois entrar no mercado de trabalho. Foi ao contrário. Imagina, terça-feira eu estava jogando, treinando como atleta, na quinta-feira eu assumi uma equipe como treinador. Então assim, eu aprendi na porrada, né? Tava aprendendo na pancada, Uhum. né? E aí, durante o processo, imagina, eu já era casado, já tinha uma filha, né? Então você ali tinha um padrão de vida como atleta e depois quando você vira, só dá, por exemplo, números. Imagina você sair de R$ 5.000 por mês para 750. Foi Pô, mais ou menos o que aconteceu comigo, entendeu? Então, assim, a vida me testou, sabe? Apesar dela ter me colocado no futebol, eu fui bastante testado, né, cara? E aí, o que que eu fiz, o Gabriel? Uma coisa que me deixa bastante incomodado, às vezes eu vejo as pessoas colocando barreiras, né? Ah, porque não dá para fazer um curso que é muito caro. Ah, eu não consigo ir para a faculdade porque é muito caro. Eu, com R$ 750, eu fui para a faculdade, uma faculdade particular, onde a mensalidade era 1.100. Então a conta não fechava, né? Então, cara, eu faltava. apitei jogo, fiz clínica de futebol, cara, eu fiz nossa, eu fiz muita coisa, né? E aí demorei 5 anos, me formei em bacharel em educação física, né? E durante os processos quando eu estava no processo acadêmico da faculdade, porque eu achei importante ter o curso superior, tá? Para treinador. Não quer dizer que a faculdade vá te ensinar, eu vou aprender sobre tática, modelo de jogo, enfim, na faculdade. Não. Mas a faculdade te ensina outras coisas, né? Por exemplo, fisiologia, anatomia, as questões de intensidade e volume. Isso te ajuda Uhum. como ser um melhor treinador, né? Então, eu saí muito melhor do que eu entrei na faculdade, né? Então, eu sempre aconselho as pessoas a fazerem a faculdade, que é importante. E aí eu comecei os processos da licença, né? Eu comecei lá na licença C, né? Lá de trás, né? E aí fui fazendo as licenças e você sabe que Bem as licenças são maravilhosas, mas elas são caras, né? Bem, É, cara. são qualificações caras. Mas eu não vi isso como uma barreira para me impedir de qualificar. Então, eu comecei a trabalhar dobrado, né? Fiz várias viagens fora do Brasil falando de metodologia de treino, participando de convenções para conseguir juntar dinheiro e pagar. E aí fui pagando a licença C, paguei a licença B, paguei a licença A e chegamos na licença Pro, que você estava comigo lá desde a B, você está na verdade, né? A gente está junto. Uhum. Então você viu como era difícil, né? E aí eu vim para a Austrália também para fazer o curso de Ciências do Esporte na Universidade de Queensland, né? Às vezes as pessoas me perguntavam, Thiago, por que você foi para a Austrália, né? Eu vim para cá, Gabriel, para entender como os australianos preparam os atletas de elite, né? Porque a Austrália é um país grande em termos de área territorial, mas é um país com 26 milhões de habitantes, é um país pequeno, né? E Bem como que a pequeno. Austrália virou uma potência olímpica, né? Tem uma razão para isso. E eu vim Uhum. aprender como que eles fazem a questão de treinamento dos atletas de alto rendimento para a Olimpíada, para Mundial. E aí, em cima disso, eu terminei o meu curso de inglês em nível superior, né? Porque muitas vezes a gente coloca no currículo lá inglês fluente, né? Aí se o cara então me prova, eu agora tenho o diploma para provar que eu tenho Agora tá inglês, aqui. inglês em nível superior, né? Isso foi uma coisa que eu achei importante tirar. Então, durante esses 3 anos que eu estou aqui, os 3 anos eu passei dentro da faculdade e trabalhando com futebol também, no mesma equipe, como treinador da equipe principal. Bem legal, bem legal. Estamos falando com o Thiago Kozlovski, hoje atual auxiliar do Ramon Menezes, vai ingressar agora nesse projeto novo do Vasco da Gama, né? Mandar um abraço ao Wesley, daí Tênis, que está ajudando a gente, está sempre dando alguns brindes que a gente consegue sortear com um pouco mais de Legal, calma. Rapaziada, abração para gente eles. boa, Guilherme, Wesley. Manda um abraço para a Michelle, te mandou um beijo aí. Souza Ah, acabou grande também de Mi, mandar um abraço para você. Tem muita gente aqui, abração. ex-aluno, que está participando. Tiagão, primeiramente, cara, é uma coisa que eu vou confessar aqui para todo mundo, foi muito engraçado. Falando de licença e de conhecimento, é muito engraçado. Que chegou na licença A de 2016, que a gente fez junto, e você, quando chegou e fez um treino que seria que na hora da apresentação do grupo, cada um apresentava, cada grupo apresentava, eu apresentei pelo meu, cada um foi apresentando pelo seu, grupo de 5 pessoas. Chegou na sua vez você fazer uma parte de plataforma de jogo adaptável aonde a bola estivesse, correto?
Correto. E aí, naquele momento, eu vi muita gente duvidando, vou ser muito honesto. Todo mundo aqui, eu subi lá, fui filmar ali, porque onde estava um cone, era onde a bola tivesse. Você adaptando a plataforma de 4-2-4 para 4-2-3-1, para 4-4-2, para 4-4-1 e assim adaptações. E assim, o muito engraçado é que agora eu estou começando a ver muita gente falando aí que não tem mais plataforma de jogo, né? É uma coisa É que você falou em verdade. 2016. Então, assim, eu não estou aqui puxando sardinha de você, mas aí Sim. quando a gente ficava, a aula terminava 7 da noite. E a gente ficava mais ou menos ali até quase 11h30. Você, eu, o Périx Chamusca, e você mostrando um pouquinho dos quadrantes, dessa ideia de mudando a plataforma de acordo onde a bola está, ninguém acreditava. E agora virou meio que uma tendência, está todo mundo falando, né? Então, queria te dar Uhum. parabéns por isso, que você veio lá atrás ensinar um pouquinho disso para a gente. Mas que a pergunta, para a gente não correr um pouquinho, não fugir muito da conversa, é o seguinte: você vê a questão da dificuldade que eu vejo aqui no futebol brasileiro na questão de tempo de trabalho, né? A gente vê clubes aí que deixam 2, 3 meses o treinador trabalhar devido à pressão da imprensa, pressão da torcida, pressão até mesmo dos diretores, que de repente você não fez uma coisa que eles gostam e tal. Qual você acha, na sua opinião, a maior dificuldade do futebol brasileiro, tirando isso, na sua concepção, você está fora e está vindo para o Brasil? Mas você tem conhecimento do futebol brasileiro que você acompanha, né? E agora vai Sim. trabalhar num grande clube, num clube gigante que é o Vasco da Gama. Queria que você falasse um pouquinho da dificuldade que pode aparecer, ou uma dificuldade que você já vê no dia a dia e que acontece. A questão do calendário do futebol brasileiro, ela é um problema que já vem recorrente de muito tempo, né, Gabriel? As pessoas reclamam, os treinadores, os jogadores, né, pela falta de tempo de trabalho e a comissão técnica ela é pressionada a dar resultado para ontem, né, no Brasil, né? Diferentemente do que você vê aqui fora, por exemplo, onde o contrato é respeitado, as pessoas te dão o tempo de trabalho, né? Aí no Brasil essa situação não existe. Por exemplo, se eu assumir uma equipe na quarta-feira, eu já jogo domingo e sou cobrado pelo resultado, né? Muitas vezes eu vou ter Uhum. 2 sessões de treino com a equipe, né? E muitas vezes eu não vou conseguir fazer o treino que eu quero pela questão de você respeitar a questão né, os atletas, você pegar o carro andando, né, os atletas já vêm jogando, você tem alguns atletas machucados, alguns que você tem que poupar, outros que não vão jogar, né, por questões de cartão, lesão, etc. Né? Agora, eu vejo nessa questão, quando o futebol voltar durante a pandemia e pós-pandemia, eu acho que vai ser pior ainda, Gabriel, porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo nosso do Vasco, tá? A gente vai ter Copa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E não São sabe nem quando quatro, volta. são 4 torneios, né? Então, assim, como que você vai estruturar isso para que a gente possa jogar? Por exemplo, se o Campeonato Brasileiro começar, geralmente se joga quarta e domingo, né? Ou quarta e sábado. Aonde vai Uhum. encaixar os jogos do estadual, onde vai encaixar os jogos da Sul-Americana e os jogos da Copa do Brasil, né? Nós temos que fazer o jogo da volta com o Goiás. Então, assim, agora vai ser pior, né? Então, eu não sei como que isso vai ser estruturado pelas federações e principalmente pela CBF, mas nós, profissionais que vamos estar na linha de tiro, nós temos que fazer o melhor possível, né, Gabriel? Tentar treinar a equipe da melhor forma possível, tentar conseguir os resultados, que isso vai nos garantir a situação do emprego, né? Mas é uma situação Uhum. absolutamente bem difícil de se lidar. Então seria calendário, na sua concepção, calendário primordial e Não, uma situação que o futebol brasileiro precisa melhorar muito. sem dúvida, né? Eu acho que os campeonatos estaduais são extremamente importantes. Eu defendo muito a questão do campeonato estadual, tá? Eu acho que o Campeonato Brasileiro também ele é um campeonato atrativo, um dos melhores do mundo, sem dúvida nenhuma, porque várias equipes brigam pelo título. Aí tem lá no meio para frente do campeonato tem as questões do descenso que deixa o campeonato bastante emocionante, né? Então, assim, eu defendo isso, só que a gente precisa sentar e tentar colocar isso de uma melhor forma, respeitando os atletas, respeitando também o torcedor, porque muitas vezes os horários dos jogos são 10 da noite, 10h30 da noite. Poxa, como é que o cara vai lá assistir o jogo no estádio e depois voltar para casa, né? Então a gente tem que Bom, pensar em tudo isso. tá, mandar um abraço aí pro Barreto que tá aí, pro Paulo, pra Ellen, pessoas que vêm entrando aí. Um Barreiro, abraço a todos. e vem dando a força aí. Tiagão, a gente não pode perder muito tempo. Então, Vamos uma lá. das coisas que eu queria te perguntar é a questão de leva o jeito, né? É aquela que eu fiz a pergunta pro Rafa. Primeiramente, você achou que não levava jeito e descobriu que leva jeito pro negócio, porque o conhecimento que você tem é muito diferente. Eu não vou dizer na parte de aplicar treinamento, né?
Porque eu não vi você aplicando treinamento. Eu vi você aplicando um treino e tudo aconteceu nesse treino. Então, se resumiu aquilo que você queria da proposta. Vejo você com conhecimento bastante. Então, assim, o que você acha que falta, se faltar para uma pessoa, para um treinador ou para um auxiliar, porque eu digo que o auxiliar é um treinador que está de auxiliar. Ele pode Sim. estar de auxiliar o resto da carreira dele, mas ele tem que ter conhecimento do treinador para que possa ter choque de opiniões, para que possa desenvolver melhor o trabalho. Então, na sua Sem concepção, o que seria leva o jeito para aquilo? O que eu preciso ter jeito na sua concepção para que a pessoa possa desenvolver? E o principal de tudo, já aproveita já emenda a resposta, direcionando a pessoa num caminho, na sua opinião, para que ela possa chegar, teoricamente, ao sucesso, ou que possa continuar como entrar no meio do futebol, que ela possa desenvolver na profissão. Bom, Gabriel, a primeira coisa, na minha concepção, é que você precisa ter a vontade, né? Acho que nada é impossível, né? As pessoas, às vezes, elas se condicionam a colocar barreiras na frente, né? Ah, eu não vou para o futebol que é muito difícil, eu não vou fazer a Universidade de Medicina porque é muito difícil. Difícil está na cabeça da gente, né? Eu acho que a dificuldade quem impõe somos nós. Então, acho que a primeira situação é você acreditar no seu potencial e querer, né? Vamos partir disso. Vou falar o que aconteceu comigo, né? Então, a partir do momento em que eu decidi que eu ia para a área técnica do futebol, eu sentei e fiz a seguinte pergunta para mim mesmo: o que eu preciso fazer para ser um treinador de ponta? Essa foi a pergunta, Gabriel, com um pedaço de papel na minha frente com uma caneta. Então, vamos lá, o que eu preciso fazer? Aí eu coloquei as minhas metas. Curso superior. Nem tinha colocado licença de treinador, essas coisas. Na época tinha o CBFESP, né? Curso superior. Depois, a minha segunda meta, licenças para treinadores. A minha terceira meta, falar inglês fluente. Minha quarta meta, ter experiência internacional. Minha quinta meta, chegar numa equipe grande em determinado número de anos, né? Então, hoje, a minha situação se encontra no ponto número 5. Então, após 10 anos de estrada e estudo, Gabriel, eu estou tendo a minha primeira chance numa equipe de ponta grande do futebol brasileiro, né? Então, assim, você estipular metas para que você possa alcançá-las, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas colocando, às vezes a CBF Academy coloca no Facebook lá os cursos e tal, e eu vejo as pessoas colocando embaixo: pô, mas é muito caro, pô, é impossível de fazer, tarará. Eu não sei as realidades das pessoas, sabe, Gabriel? Eu sei da minha. Eu tinha dificuldade, eu não tinha dinheiro, mas eu fui lá e fiz. Então, eu acho que a diferença das pessoas que têm sucesso das que não têm é assim: as que têm sucesso, eu não invento desculpa, eu acho solução. As que não têm sucesso, elas ficam colocando a culpa em alguma coisa para tentar achar uma desculpa para não fazer. Então, Gabriel, eu corro atrás daquilo que eu quero e eu não acho desculpa. Eu vou lá e faço. Entendeu? Como foi sempre na minha vida, né? Sobre a segunda questão, o que você tem que fazer? A questão do futebol, ela tá meio que... Não tem muito para onde você correr, sabe? Porque assim, se você quer trabalhar no mercado nacional, ele passa pelas licenças hoje, né? As licenças viraram uma tendência boa para nós treinadores, para nós profissionais da área técnica. Por quê? Porque isso condiciona a pessoa a se qualificar para ser treinador, né? Antes, né? O que acontecia? Vou dar um exemplo aqui. Se o Gama, lá de Brasília, quisesse contratar um treinador e o presidente achasse que o Açougueiro era bom treinador, esse cara poderia assumir o Gama profissional. Entendeu? Então, o que acontece? Com as licenças, isso mudou. Porque o que acontece? Agora, os clubes estão procurando profissionais chancelados. Essa pessoa precisa se qualificar, ela precisa passar por um determinado número de anos dentro das licenças para ela poder se habilitar a pegar uma equipe do porte do Gama, por exemplo. Entendeu? Então, para nós que somos da área técnica, Gabriel, isso é muito bom. O que é o problema com relação a isso? O problema é que existe a questão de preço, nem todo mundo consegue fazer, mas é o que eu falo para você. Isso é uma questão que é difícil, eu entendo, eu também passei por isso, mas eu fui lá e fiz. Então, cada um tem que achar dentro da sua realidade uma solução, perfeito? Mas eu acho que, assim, principalmente nas licenças mais baixas, o preço deveria ser mais acessível para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm baixa renda e que trabalham com criança pobre, com aquelas situações, né? Que são profissionais extremamente importantes dentro do processo. Então, eu acho que esses profissionais deveriam ter um desconto especial, deveriam ter bolsas, enfim. E aí, a partir da licença B, licença A, licença Pro,
você já começa a separar o shoyu do trigo, né? Quem vai para o alto rendimento, quem vai para a categoria de base, enfim. E aí tem que existir essa qualificação. Diante disso também, Gabriel, não só as licenças, mas procurar outros tipos de qualificação. O estudo pessoal. O que é o estudo pessoal? Porra, ler um livro, correr atrás de material, ir fazer estágio, trocar conhecimento com outras pessoas, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Outros tipos de coisa, assistir jogos, né? Por exemplo, aqui passa a 3ª divisão do Uzbequistão, eu estou assistindo. Porque sempre tem alguma coisa para você ver, né? Uma coisa que você tira de bom, né? Desenvolver treinamentos, né? Se você quer ser um bom treinador, na minha opinião, Gabriel, você precisa desenvolver treinamentos e não copiar treino. Tá? Porque cada grupo é um grupo diferente, então você precisa desenvolver treinos que coloquem em prática aquilo que você imagina. Por exemplo, quando eu te falei das questões das plataformas móveis, isso eu já enxerguei lá atrás, porque assim, esse princípio vem do futsal, né? O futebol cada vez mais está caminhando para isso. Nós não vamos jogar com plataforma móvel, ou seja, o profissional da área técnica ele vai ter que abranger todo o conhecimento da área tática, dos modelos de jogo, etc., e tentar colocar num pacote só para que ele passe essa informação resumida para o atleta e treine isso. Então, imagina só, você montar um treino onde você pressiona em 4-2-4, defende em 4-4-2 no terço da zona de criação e defende, por exemplo, no 5-4-1 numa plataforma baixa lá no setor de defesa. Como você treina isso? Como que você vai passar os balanços? Né? Então, aí que está o X da questão. E aí que você tem que se preparar, qualificar. Aí tá a mão do confeiteiro, né? Aí tá a mão do confeiteiro, entendeu? Como que você vai fazer isso, né? Que o Diniz faz com extrema maestria, né? Que alguns profissionais aí vêm mostrando muita qualidade em fazer isso, né? Sim, Thiagão. Thiagão, satisfação imensa falar com você. Você sabe que desde o começo eu digo que eu sou seu fã, que eu aprendi demais com você. Há mais ou menos, acho que, sei lá, tem mais ou menos, acho que umas 2 semanas eu consegui achar o meu iPad de 2016. Estava aqui na casa da minha mãe, e eu achei os vídeos, a gente sentando lá e você mostrando a questão, e aí me fez pensar e falar, cara, como é que as coisas são, como é que o futebol desenvolve, mas não desenvolve. Tudo dali. Sem dúvida. Você tem conhecimento e você tentar da melhor forma aplicar. Então, sou seu fã, te agradeço muito pela participação, e o que eu desejo é o seguinte, é a maior felicidade do mundo, você com a torcida do Vasco, juntamente com o Ramon, porque são pessoas que, além de profissionais muito bons, são pessoas do coração muito bom, e pessoas que eu vou estar torcendo demais aqui. Obrigado, Gabriel. A recíproca é a mesma, cara, né? Você sabe da admiração, carinho que eu tenho por você. Nós começamos juntos lá da licença B, lembra? Né? Com uma paçoca e uma tubaína no bolso. É isso mesmo. É verdade? A comida não era boa, não. O Maurício falava que era boa, a comida era mais ou menos. Agora tá ótimo. E a gente ainda fazia o ratatá para ir comendo o caldinho da tia lá, porque a gente não tinha dinheiro para jantar, né? Então, assim, às vezes, Gabriel, então é isso que eu falo para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Que querem entrar no futebol. Qual o preço que você quer pagar, né? Até onde você quer ir, né? Então, às vezes, as pessoas verem, por exemplo, você no Corinthians, vão ver o Loz entrando aí agora, né? Que tá lá no Corinthians. Pô, o Thiagão chegou lá no Vasco. Mas os caras não viram o percorrer, né? Como que foi o caminho para chegar, né? O Braslândia, Cruzeiro, Leitão, de 10 recebeu 1. Cara, o mês dura 90 dias, né? Quando paga, né? Então, assim... Verdade. É isso aí, cara. É trabalho, né? É persistência, resiliência, acreditar naquilo que você está fazendo, né? E aí, quando você tiver a oportunidade de agarrar com as 2 mãos, né, cara? Que é isso, né? Na nossa vida é isso. Acreditar no seu sonho. Ninguém te impede, né, cara? Eu, por exemplo, sou um sonhador. Eu vivo sonhando. Eu sonhei em chegar no Vasco. Agora eu sonho em fazer o Vasco um time forte, junto com toda a comissão técnica. E assim você vai construindo objetivos e sonhos em cima daquilo que você tem, né? Mas também, se tiver que voltar, Gabriel, para dar treino lá para a escolinha do Piripiri, se for assim que a vida me colocou, eu vou com muita boa vontade e vou dar meu melhor lá também, como se eu estivesse treinando no Real Madrid. Então, essa é a nossa vida. Tá bom? Mestre, obrigado. Deixa eu correr o tempo que eu vi agora. A gente estourou 3 minutos, o Osmar vai querer, ele não vai fazer mais churrasco de sal com a gente, hein? O Gosmar, manda um abraço para ele, um abraço grande, e é o primeiro gaúcho que eu conheci que faz churrasco com sal fino, mas isso fica para próxima. Um abraço, tchau, Vai ficar bravo. Um abraço, tchau.